capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, vai falar assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam presentes disseram: Injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabias, irmãos, que era o sumo sacerdote? Porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus se reuniram e sob anátema juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais, os sacerdotes e anciãos, e disseram: Nós temos feito voto, sob pena de anátema, e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o concílio, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo entender, saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, levou-lhe ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxeste este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigam sob pena de maldição a não comer nem beber até que o tenham morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para a 3ª hora da noite,
200 soldados e 70 da cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, a Félix Pontentíssimo, governador, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano, e querendo saber a causa por que o causavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei a ti, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, tendo lido a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Capítulo 23 do Atos dos Apóstolos vai dizer sobre o tribuno de Paulo, onde Paulo foi acusado de falar contra o sumo sacerdote de Deus. Paulo disse que não sabia que era o sumo sacerdote, porque não se pode falar mal do príncipe do povo. E o que é falar mal? Falar mal é falar contra. Porque quando Deus levanta alguém, Deus levanta para fazer parte de um povo. E quando nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, nós não devemos falar mal, mas muitos comportamentos nós não precisamos aprovar. Ah, mas se eu não aprovo um comportamento, eu tenho que ficar falando mal daquela pessoa? De forma alguma. Se você não concorda com algum comportamento, é porque talvez aquele comportamento queira te ensinar algo. E foi isso que Paulo refletiu. Porque o sumo sacerdote, ele sempre foi escolhido por Deus para ser príncipe de um povo. E qual é o povo? É o povo que aceita o sacerdócio. Então, quando o povo pede um sacerdote, pede um príncipe, pede um rei, porque o povo ele quer ser e servo daquele rei, daquele príncipe, daquele sacerdote. E quando nós somos servos de alguém, de algo, nós precisamos entender que Deus ele quer que nós sejamos obedientes. Obedientes aos nossos líderes, obediente aos nossos pais, obediente a quem nós escolhemos que seja o nosso líder. E quando nós temos essa obediência, nós precisamos entender que nós devemos honrar essas pessoas, que nós devemos valorizar tudo aquilo que essas pessoas fazem a nós. E quando nós observamos alguns comportamentos, nós precisamos entender que não é necessário que fiquemos no lugar, porque nós não podemos falar mal. Então, quando nós entendemos que nós precisamos ser praticantes da palavra, nós precisamos entender que os nossos líderes, eles são enviados de Deus. E quando nós entendemos que os líderes, eles são capacitados para ensinar-nos algo que nós não sabemos.
Então, quando Paulo entende que não se deve dizer mal de um príncipe do povo, que está lá em Êxodo 22, 28, nós precisamos entender que há uma cilada. Então, quando alguém se aproximar de você para falar mal de uma liderança, tome muito cuidado, porque isso pode ser uma armadilha de Satanás para fazer com que você saia do meio do povo. Então, quando nós observamos homens e mulheres escolhidos de Deus diante de uma liderança, é porque Deus quis que aqueles líderes fossem instruídos por Deus para nos guiar no caminho, para nos levar ao nosso chamado. Então, quando nós refletimos sobre os nossos líderes, nós devemos agradecer a Deus pela nossa liderança. Porque por mais que eles estejam errados, talvez, em algum comportamento, nós devemos ser canal de bênção, canal de Deus para falar a eles aquilo que Deus quer falar. Então, muitas vezes, não é julgando ou falando mal. Você precisa entender como Deus quer te usar. Aqui, Paulo falou assim, ó, no versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Esse homem, ele deveria odiar Paulo. A história registra que ele havia sido comissionado há cerca de 9 anos antes disso por uma influência política. Governou como um tirano em Jerusalém e, segundo os livros judaicos, ele era um glutão. E os Zelote os assassinaram por causa de sua simpatia pelos romanos. Então, de fato, diz parede pintada de branco quer dizer um coração negro pintado de branco. Foi o que Paulo disse. Isso demonstra que Paulo conhecia a lei de Moisés. Por quê? Porque Paulo sabia que aquele homem estava sentado ali para julgar ele conforme a lei e contra a lei. Ou seja, eles sabiam a lei. Então eles não queriam, eles queriam julgar Paulo de acordo com a lei de Moisés. Porque quem justifica as nossas vidas é Deus. Deus é o juiz justo que justifica. Mas conforme a lei de Moisés, as pessoas querem nos julgar. As pessoas, elas querem nos condenar de acordo com a lei de Moisés. Então, Paulo, ele de fato, ele não sabe que era um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote instituído, eles têm a capacitação de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Era isso que fazia os sumos sacerdotes. Nessa época, era muito difícil para um visitante ir para Jerusalém. Saber que era um sumo sacerdote, para Paulo, ele não conseguia. Então, Paulo, com as palavras dele, ele fala que ele conhece as escrituras, que ele conhece a lei, que ele sabe como fazer, como é a lei. Então, quando nós entendemos sobre a palavra de Deus, a revelação de Deus, nós não somos enganados. Nós somos enganados quando nós não conhecemos a palavra de Deus. E por que é importante estudarmos o Antigo Testamento, o Novo Testamento? Porque é uma carta só. E essa carta vai falar para nós qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que Paulo ele quer revelar a nós é que se nós queremos viver no Evangelho, se nós queremos viver a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque quando nós não conhecemos a vontade de Deus, nós andamos no caminho do erro, no caminho da cegueira espiritual. Que você acolha essa palavra dentro do seu coração.
que você possa se alimentar dessa palavra, que essa palavra possa produzir frutos na sua vida, frutos de verdade, frutos de abundância, frutos de grandeza para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que justifica as nossas vidas, é Ele que nos apoia, é Ele que conhece os nossos caminhos, e o Senhor, Ele não leva em conta o nosso período de ignorância, porque quando estamos na ignorância, estamos na escuridão, não conhecemos, não sabemos. Mas quando nós temos o conhecimento, nós andamos segundo a lei de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E segundo os passos de Jesus, Jesus amou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus sarou. E é isso que Deus vai nos capacitar para podermos anunciar Cristo nos corações das pessoas. Que você seja abençoada, que você seja abençoado e que Deus possa revelar os mistérios da palavra dele na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.